No episódio passado, Azahi foi parar em outro mundo depois de tentar salvar uma mina de um acidente de carro. Suas estatísticas não são lá essas coisas e ele não tem habilidades especiais. Aí ele é atacado por um dragão, mas de alguma forma ele consegue invocar a sua irmã mais velha, Maya, que é completamente poderosa, e dá um tapão no dragão. Ele descobre que na realidade está em coma no mundo real, mas a irmã não faz ideia de como voltar. Azahi acaba levando o crédito pelas conquistas da irmã e é logo promovido para a categoria de elite. Mas aí conhece uma demônio chamada Kia Maria que já está de olho neles. Ela detona um grupo de aventureiros famosos e eles ficam se perguntando como que ela é tão forte. O cavaleiro avança para cima dela, mas ela dá um chega pra lá nele com suas chamas e o cara cai no chão. Só que ela fica decepcionada porque derrotou todo mundo com um único ataque e queria achar um oponente à altura. Depois disso, vemos o Asai treinando contra um slime e a gente vê que ele ainda é novato. Mal consegue derrotar o slime e só ganha um ponto de experiência. Mas a irmã, por outro lado, usa a magia de fogo dela para acabar com o campo inteiro de slimes, ganhando 100 mil pontos de experiência. Mesmo assim, ela fica orgulhosa do Azahi pela conquista e recompensa ele com um abraço. Enquanto vão para a cidade, Maya fica resfriada e o Azahi fala que deve ser por causa da roupa dela e dá o colete dele para ela, mas aí ela sugere que seria ainda melhor se ele compartilhasse o calor corporal dele. De volta na cidade, Azahi acha que não deve depender sempre da irmã dele, então decide procurar uma missão que ele possa fazer sozinho. Maya acorda feliz por estar com o Azahi nesse novo mundo e tá doida para passar mais tempo com ele. Mas de repente percebe que ele sumiu. Ela vai no quarto dele e encontra um bilhete falando que ele saiu. Daí ela olha para a cama dele e vê que ainda está quente, então ela deduz que o Azahi deve estar por perto, mas daí ela pula na cama dele e se distrai com o cheiro dele. Enquanto isso, na guilda, o Azahi pede uma missão, mas como ele está na categoria de elite, o atendente sugere uma missão de caçar trolls ou roubar um ovo de wyvern. Aí o Azahi fica chocado com a dificuldade dessas paradas, porque sabe que não tem chance de fazer sozinho. Então ele tenta pedir uma missão mais de boa, que seja perto da cidade, mas o atendente acha que as missões de baixo nível seriam muito sussa para ele. Aí o Azahi fala que quer lembrar como era ser novato. Ele quer ficar perto da cidade para voltar correndo se precisar protegê-la. O atendente cai no migué dele e oferece uma missão de coletar cogumelos. Uma missão fácil, com dificuldade 2. Então ele fica feliz de finalmente ter uma missão que dá para fazer sozinho. O atendente acha que não vai ser difícil para ele, mas ele fala que todas as missões são importantes, não importa quão bobinhas pareçam. Aí ele entra na floresta e começa a colher os cogumelos coloridos e acha um lugar onde tem bastante cogumelo, mas se pergunta por que não tem ninguém por perto. Quando de repente do nada aparece um aviso falando que tem urso na área. Ele fica preocupado, mas pensa que é um encontro raro, só que aí escuta um barulho e quando vira encontra um urso correndo atrás dele. Enquanto corre, pensa que vai ter que lidar com isso sozinho, já que a irmã não tá por perto. Aí usa a habilidade de arremesso dele, joga um cogumelo na boca do urso, mas não adianta nada. De repente, o Azahi é salvo por uma explosão de fogo e é arremessado longe, e pensa ter caído num lugar que já conhece. O moleque safado sente a sensação e agradece de novo para a irmã mais velha por salvar ele. Mas é aí que ele descobre que foi a Kia Maria que acabou salvando ele. E no fundo ela até fica surpresa dele a ter chamado de irmã mais velha. Então o Azahi se afasta, mas parece que a Kia Maria não liga de ser chamada de irmã mais velha e até começa a gostar do moleque tarado. Ele fala que se enganou, mas agradece por ela ter salvo ele. Só que do nada eles estão cercados de ursos. Aí a Kia Maria fala pra ele não se preocupar, porque os ursos são uns fracotes. Ela joga ele pra cima com as chamas dela, afasta os ursos e derrota eles num piscar de olhos. Depois disso pega o Azahi e agradece por ele ter sido a isca. Aí começa a tremer o chão e aparece o chefão do lugar querendo vingança pelos aliados caídos. E o Azahi se pergunta como que se meteu nessa confusão toda só querendo colher uns cogumelos. O ursão começa a carregar um ataque cabuloso e o Azahi pensa que vai morrer. Então a Kia Maria puxa ele para perto enquanto o urso solta um raio de energia. A rajada termina com uma explosão gigante, mas não é o suficiente para passar pela barreira da Kia Maria. Daí o Azahi se pergunta por que ela salvou ele de novo, mas aí ela fala que é isso que uma irmã mais velha faria. Aí ela se prepara para retaliar o ursão, invocando uma chama gigante e usa sua habilidade de chama carmesim, causando uma grande explosão, e quando a fumaça baixa, o urso virou só o pó da rabiola. Então aqui a Maria fala como foi chato, porque o urso nem conseguiu sobreviver a um único ataque dela. O Azahi se pergunta se ela é mais forte que a irmã dele, e pergunta quem ela é.
Aqui a Maria fala que é uma das 6 generais demônios do exército do Rei Demônio. Então aí o Azahi entra em pânico, só que ela fala que não tá interessada em gente fraca, por isso ele não precisa se preocupar de ser atacado. O Azahi fica aliviado de ouvir isso, mas aqui a Maria fala que tá procurando um aventureiro, porque esse aventureiro subiu de nível muito rápido na guilda. Ela soube que ele derrotou os irmãos Orc e até matou um dragão com um único golpe. Por isso ela quer lutar até a morte com ele. Então Azahi percebe que tá encrencado, tenta escapar sorrateiramente, mas acaba deixando cair a ficha dele de classe superior, que tem o nome dele, e aqui a Maria acaba percebendo que ele é a pessoa que ela estava procurando e pede desculpa por chamar ele de fraco. Mas aí de volta para a cidade, a Maya sente que tem alguma coisa acontecendo com o Azahi. Enquanto isso, o Azahi foge enquanto aqui a Maria voa atrás dele falando que eles têm que lutar. Ela quase alcança ele, mas aí do nada brota um pilar que joga o Azahi pra longe. E dessa vez o cagado cai no lugar certo. Ele fica feliz de ver sua irmãzona, aí aqui a Maria se pergunta quem ela é. Daí Maya explica que sentiu que alguma coisa estava errada e acha que aqui a Maria estava tentando seduzir o Azahi, apontando pro jeito sedutor dela de se vestir. E mesmo entendendo a vontade dela em pular no Azahi, porque ela também sente a mesma coisa, Maya não vai permitir que aqui a Maria chegue perto do seu irmão. Então aqui a Maria fica irritada porque a Maya está atrapalhando a luta dela com o aventureiro famoso. Aí a chifruda ela ataca a Maya, mas a Maya bloqueia o ataque e as duas ficam surpresas de verem a outra ainda de pé. O Azahi se pergunta quem é mais forte, aí aqui a Maria percebe que todas as conquistas do Azahi na verdade são da Maya. Daí ela fica animada de ter uma luta de verdade e as duas começam a trocação e lutaria tocando o terror pela floresta. Aqui a Maria dá um ataque, mas a Maya contra-ataca com um socão esmagando aqui a Maria no chão. Ainda sem saber onde está, aqui a Maria se pergunta como esse tipo de humano sequer existe e conjura uma bola de fogo azul apelona para cima de Maya. Azahi se preocupa se essa magia apelona pode derrotar sua irmã. Mas Maya não nasceu ontem e rebate a Genkidama da Shopee com seu tapão ciclone e a piranha chifruda voa para longe. Que a Maria se pergunta como perdeu e pede para Maya terminar o serviço. Então a Maya se prepara para finalizar ela, mas aí o Azahi entra no meio, e a Maya pensa que ele quer dar o golpe final para ganhar XP, mas o Azahi fala que eles deviam poupar aqui a Maria, porque ela não é má, e até salvou a vida dele 2 vezes. Aqui a Maria não entende a atitude do Azahi em poupar ela, e ele diz que às vezes o irmão caçula pode tomar conta da irmã mais velha, então eles deixam ela viver. No caminho de volta para a cidade, Azahi diz que vai fazer um jantar como forma de agradecer a sua irmã. Ele ainda está impressionado que ela conseguiu vencer um general demônio sozinha e de repente ela joga um migué nele dizendo que está exausta da luta e que está sem mana, pedindo para ele carregá-la de volta para a cidade. Azahi percebeu a jogada da sua irmã e grita por Kia Maria pedindo ajuda. Já na cidade, os dois estão batendo um rango relembrando que Azahi arriscou sua vida para ter cogumelos tão deliciosos. E o aventureiro fala que catar cogumelos na floresta não deveria ser tão complicado. Enquanto isso, eles decidem dar outros nomes aos golpes da Maya, por eles serem muito simplórios. Mas é nesse ponto que o vídeo acaba. Deixa um comentário aí embaixo se tu quer ver mais dessa série. Lembra de dar aquele like e se inscrever no canal. Valeu por assistir, rumo aos 1000 inscritos e até a próxima.